aí, tudo bom? Vamos continuar agora a falar do restante dos direitos básicos do consumidor. Vamos falar da onerosidade excessiva, da lesão e da inversão do ônus da prova. Então, fica aqui comigo que isso é muito importante. Vamos lá. Vamos falar de outra coisa muito importante, que é a modificação contratual pela onerosidade excessiva. Parece complicado, né? Mas vocês vão ver que não é. Olha só, o consumidor tem direito de modificar as cláusulas desproporcionais. As cláusulas desproporcionais indicam que o fornecedor está recebendo muito mais do que deveria receber. Está desequilibrada essa relação e excessivamente desequilibrada. É claro que o fornecedor tem uma margem de lucro que pode ser boa, mas o consumidor não pode ser excessivamente onerado. Pelo artigo 6º, inciso 5º, a gente consegue dividir duas situações diferentes. A primeira delas é quando o contrato começa já oneroso de modo excessivo. De outro lado, nós temos um contrato que começa perfeito, mas depois, por alguma causa, alguma situação, ele se torna excessivamente oneroso para o consumidor. Vamos falar sobre cada uma delas. O primeiro caso é o caso da lesão. O contrato começa monstruoso. Lembre das criaturas do inferno, as criaturas malditas. Já são monstruosas por si só. Lembrem disso, o contrato começa monstruoso, começa lesivo. Desde o momento da formação do contrato, ele é desproporcional. Um exemplo disso, para vocês terem uma ideia. Vocês, com certeza, passam por isso quase que diariamente. Vocês estão lá no grupo da família do WhatsApp. E sempre tem uma tia, um familiar, pessoa aí, até a mãe, né, a pessoa mais velha, dá um bom dia, posta uma foto de um gatinho assim, né, escrito bom dia, não sei o que, todo dia. Mas chega um momento que acaba as imagens, ela quer ser um pouco mais criativa e não consegue. Ela contrata uma empresa para fazer os posts para ela. E ela paga R$ 3.500 por mês por isso. Me parece que isso é um pouco oneroso demais para fazer uma postagem dessa. Pega imagens da internet, não tem esforço nenhum, é uma coisa que não é necessária. Então, essa consumidora pode ter sido lesada. A empresa cumpre certinho. Num dia manda a foto, né, de bom dia com aquela flor bonita, né? No outro dia, um bom dia com arco-íris, assim. No outro dia, um bom dia, uma frase assim da Bíblia e no fundo assim, Jesus, né? Em segundo plano, assim, meio apagado, sabe? Então, cada dia ele cumpre com uma coisa diferente. Mas a consumidora está pagando muito por esse serviço. E aí que nós vamos ver que no Código de Defesa do Consumidor, o Instituto da Lesão é diferente do Código Civil, porque no Código de Defesa do Consumidor não é necessário que a parte seja inexperiente ou esteja em uma necessidade urgente para contratar aquilo. Basta que a prestação seja desproporcional, um elemento objetivo. Então, se a sua tia contratou e depois viu que não vale a pena, que é muito oneroso, ela pode tentar modificar esse contrato e colocar ele num valor mais proporcional. Ela não precisa comprovar que ela é inexperiente, que ela não entende, ela tinha aquela necessidade urgente. Pode até estar presente esses dois requisitos, mas eles não são necessários para o Código de Defesa do Consumidor, porque, por ser uma legislação mais protetiva, deixa isso em segundo plano. Basta que o contrato se inicie desproporcional para que seja possível a modificação contratual. Já no Código Civil, não. O contrato é anulado se houver a desproporcionalidade e
a parte se for inexperiente ou estiver numa necessidade urgente, para que não seja anulado o fornecedor ou o beneficiado, ele deve propor a redução desse proveito que ele recebe, tá certo? E de outro lado, nós temos a onerosidade excessiva. Se a lesão já começa monstruoso, já começa errado, a onerosidade excessiva é paulatina. Vocês podem acompanhar pelo gráfico aí, começa baratinho e tal, e no final é uma montanha de dinheiro. Então é exatamente isso. O contrato, ao ser feito, ele é perfeito, mas depois, por outros fatores, ele se torna excessivo. É a grande diferença. E aí, nós temos aqui, da mesma forma, a previsão do Código Civil e a previsão do Código de Defesa do Consumidor. E, como sempre, o Código de Defesa do Consumidor é mais protetivo, porque basta que aconteça esse fato superveniente que torne alguma obrigação excessivamente onerosa. Esse fato não precisa ser previsível ou imprevisível, basta que ocorra. Já no Código Civil, esse fato deve ser imprevisível, porque como as partes estão numa posição equilibrada, se o fato fosse previsível, as partes teriam colocado no contrato situações para recompor a equivalência contratual, colocar mecanismos para impedir essa onerosidade excessiva. Conseguiram entender? Agora, já que no Código Consumidor é diferente o nível de força entre fornecedor e consumidor, já há um desequilíbrio no contrato, não é necessário essa imprevisibilidade. Se você compra uma coisa, faz um contrato consumerista, e o produto vem do exterior e você paga ele em dólar também, você paga em real, mas como ele é comprado em dólar pelo fornecedor, ele é fixado mais ou menos com a valorização, a desvalorização do dólar em frente ao real ou vice-versa. Então, você pode estar desconfiando que o Brasil vai entrar numa crise, que esse trem vai dar merda. E vai dar merda, e se der merda, o dólar vai subir demais e o seu contrato vai ficar impagável. Mas mesmo nesses casos, se a relação for regida pelo Código do Consumidor, o consumidor pode rever essa obrigação, mesmo tendo previsto que ela pudesse acontecer. Com 100% de certeza, com 50% de certeza, não importa. Sendo imprevisível ou previsível, isso é possível. Como a imprevisibilidade é retirada como um dos requisitos da onerosidade excessiva do Código de Defesa do Consumidor, o nome dessa teoria é teoria da base objetiva, porque só exige a prestação onerosa. Já no Código Civil, como a imprevisibilidade é necessário de forma obrigatória, o nome é teoria da imprevisão, porque é preciso essa imprevisão. Então, sempre lembre disso, teoria da imprevisão, porque a imprevisão é necessária. Teoria da base objetiva, porque o elemento subjetivo, que é a previsibilidade ou imprevisibilidade, não é necessária, tanto faz a incidência de um como de outro. Tá certo? E se a gente está falando de prestações onerosas, nós estamos falando de contratos que são divididos em várias parcelas. Tá? Se você compra um produto e paga à vista, não tem como acontecer um fato superveniente, porque você já pagou, o contrato já acabou ali. Tá certo? A lesão já admite essa alteração, não precisa ser paga em prestação, porque ele já começa monstruoso, ele já começa excessivamente oneroso. Agora nós vamos falar do nosso último direito básico, a inversão do ônus da prova. Pelo amor de Deus, gente, atenção a isso. Se vocês errarem uma questão de inversão do ônus da prova, vocês não são nada, não são ninguém. Tá certo? Então, atenção ao que eu vou falar a partir de agora. A inversão do ônus da prova
é uma regra de instrução. Isso significa que o juiz deve inverter o ônus da prova antes da sentença, antes de dar a decisão. E a fase indicada é a fase de saneamento, que significa o momento pelo qual o juiz percebe que o processo está todo correto e está pendente só de julgamento. Então, nesse momento, o juiz fala, não, está tudo certo aqui, o fornecedor vai ter que comprovar tais coisas. E por que chama inversão do ônus da prova? Porque normalmente o ônus da prova é de quem alega. Se eu comprei um produto e falo que eu comprei um produto naquela empresa, eu deveria ter que mostrar a nota fiscal, por exemplo, daquela empresa, daquele produto, e eu que provaria isso. Só que o Código de Defesa do Consumidor permite essa inversão. O fornecedor que comprovaria algumas coisas alegadas pelo consumidor. Tá certo? Então, por isso que chama a inversão do ônus da prova. E essa inversão não é automática. Não basta que o consumidor fale, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e o fornecedor que se ferre para lá para comprovar que isso não foi verdade. Não é assim. Ele precisa de 2 requisitos. A verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência. Olha aí a hipossuficiência aparecendo de novo e, como eu já havia falado nela em aula anterior, ela aparece no âmbito do processo. E basta que ocorra um dos 2 requisitos, não precisa dos 2 para haver inversão do ônus da prova. Basta a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência. A verossimilhança, ela significa que os argumentos são racionais, são lógicos, são razoáveis. Então imagina aqui, você propõe uma ação no juizado especial, dizendo que você entrou numa loja para comprar um saco de cimento, mas no momento que você estava comprando, alienígenas o abduziram, colocaram uma sonda anal em você para facilitar a comunicação entre os 2 planetas. E por isso você exige um dano moral. O juiz, ao ler aquilo ali, ele vai ver, isso aqui não tem lógica nenhuma, que negócio que é esse? Não, isso não é verossimilhante. Agora, se você fala, não, eu comprei um produto, depois de 10 dias ele começou a dar defeito, ele está na garantia, eu estou querendo o conserto, a troca dele ou qualquer coisa. Então, isso é verossimilhante. O juiz pode identificar isso e inverter o ônus da prova. Além disso, tem a hipossuficiência. Se não houver a verossimilhança, havendo a hipossuficiência, isso possibilita a inversão desse ônus da prova. E a hipossuficiência é isso, é a dificuldade de se comprovar alguma coisa. Pode ter algum tipo de prova que só o fornecedor é capaz de produzir, pelo poder que ele tem, pela informação que ele tem, pelos contratos ou assinaturas que só ele tem, o consumidor não tem. Então, prevendo isso ou a verossimilhança, basta. Mas aí, essa inversão, como eu disse, não é automática, depende do juiz. É o juiz que fala, inverta o ônus da prova. Por isso chama inversão op judicis. Você pode lembrar, opa, juizão, inverte esse trem aí para mim. Opa, judicis. Opa, judicis. Entendeu? Depende do juiz. O juiz é obrigado a inverter o ônus se presente a verossimilhança ou hipossuficiência. Porém, é ele que analisa o caso e vê se existe a verossimilhança ou hipossuficiência. Se ele achar que não existe, não haverá a inversão do ônus da prova. Situação diversa é a inversão op legis, que é determinada pela lei. É a lei que fala, a inversão é obrigatória, não depende do juiz. Se presente um desses 3 requisitos, responsabilidade pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, ou responsabilidade pela publicidade. Se os casos forem um desses 3, a lei já exige a inversão do ônus da prova. Não depende de verossimilhança, não depende de hipossuficiência. Só a ocorrência de um desses 3 casos. Entenderam? Então, a inversão op judicis depende do juiz. Op legis já é determinada pela própria lei. Tá certo? Então,
Então vamos fechar com a nossa questão de 2012. O ônus da prova incumbe a quem alega a existência do fato constitutivo de seu direito e impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele que demanda. Olha só que eu tinha acabado de falar nisso. O ônus da prova é de quem alega. Então a inversão do ônus da prova é da parte que não alega, mas por algum dever imposto pelo juiz ou pela lei, deve comprovar o fato. Então, continuando. O Código de Defesa do Consumidor, entretanto, prevê possibilidade de inversão do ônus probandi, que é o ônus da prova em latim. E a respeito de tal tema, é correto afirmar que, vamos lá, hein? A. Ocorrerá em casos excepcionais em que o juiz verifique ser verossímil a alegação do consumidor ou quando ele for hipossuficiente. Aí, ó, já coloca aqueles dois requisitos que eu falei para vocês, a verossimilhança e a hipossuficiência. Vamos deixar essa alternativa aí, porque só é um pouco estranho essa situação de casos excepcionais. Vamos continuar a ver. B. É a regra e basta ao consumidor alegar os fatos, pois caberá ao réu produzir provas que os desconstituam, já que o autor é hipossuficiente. A gente viu que não, que é necessário alguns requisitos. Pode ser o requisito da hipossuficiência, só que não basta alegar. Tem que estar presente a verossimilhança ou a hipossuficiência. E mais uma coisa nessa alternativa B. Fala aí que já que o autor é hipossuficiente, o autor só é hipossuficiente após análise no caso, após uma dificuldade concreta de se provar. No caso aí, seria melhor eles terem utilizado a vulnerabilidade, já que o autor é vulnerável nas relações de consumo. Então, mais um ponto errado na alternativa B. Na C, será deferida em casos excepcionais, exceto se a inversão em prejuízo do consumidor houver sido previamente ajustado por meio de cláusula contratual. Gente, pelo amor de Deus, vocês acham que o código ia admitir que no contrato a inversão fosse proibida em desfavor do fornecedor? Isso tiraria um grande benefício do consumidor. Isso não é permitido. O consumidor não pode colocar que a inversão de ônus da prova não é cabível, que é o consumidor quem tem o ônus da prova de tudo que alegar, tá certo? Isso não pode ser feito. Então, já corta, já arrisca esse negócio aí. E última alternativa, ocorrerá em todo processo civil que tenha por objeto as relações consumeristas, não se admitindo exceções. Então, aí a gente viu que não ocorre sempre. Ela precisa de requisitos para se configurar. Aí podemos ver de modo muito claro que a alternativa correta é a letra A. Aí chamo sua atenção a casos excepcionais. Por quê? Porque a regra é o ônus da prova, cabe a quem alega. Então, a exceção é essa inversão, que só é cabível se presente a verossimilhança ou a hipossuficiência. Está aí a explicação porque só ocorre em casos excepcionais. Tá certo? Então, vocês descansem aí 30 segundos, que eu espero vocês já para falar sobre a responsabilidade do consumidor, a responsabilidade dos fornecedores, a responsabilidade nas relações consumeristas, que é o que mais cai em prova. Então, te espero lá.